Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos reunidos, eu e você, mais uma vez, para a realização de mais um programa Opção para a Vida, nesta manhã de terça-feira, hoje 20 de junho, e hoje é o Dia Mundial dos Refugiados. E por falar em refugiados, quantos milhares e milhares de refugiados oriundos da Síria, da Turquia, alguns, ou da zona de conflito, onde está havendo lá naquela região do Iraque, Inclusive nós estamos viajando, estamos em viagem, e algumas pessoas antes de viajar perguntaram, mas pastor, como é que o senhor vai para uma região? Israel hoje, diga-se de passagem, é o país mais seguro do Oriente Médio, se não brincar, do mundo. País mais seguro do mundo. A única democracia naquela região do Oriente Médio. Eu digo isso por experiência, não é de ouvir falar. Quando a gente vai a Israel, a gente sente o clima de paz que há em todo o estado de Israel. É o país mais seguro do mundo porque tem prevenção contra até guerras nucleares. Só para vocês terem uma ideia, não é? Portanto, hoje, Dia Mundial dos Refugiados, nós esperamos que países que estão com portas fechadas possam abrir suas portas para aqueles que estão realmente sofrendo, vítimas das guerras, na Síria principalmente, e no Iraque. Opção para a Vida, hoje estará trazendo mais uma vez o reverendo Joaquim Andrade. Hoje ele vai estar trazendo mais uma palavra sobre seitas e heresias. E eu espero que você que está conosco continue com seu coração aberto para receber a palavra de Deus. E nesse instante nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre cada telespectador que está conosco. Pai, muito obrigado por esta manhã. Quando nós abrimos o nosso coração, esperamos que o Teu Espírito Santo se instrumentalize de toda esta mensagem ministrada pelo Teu servo Joaquim Andrade, para que muitas mentes sejam esclarecidas a despeito de tantas heresias, tantos ventos de doutrinas contrários à Tua palavra estão soprando em todo o mundo. Pedimos-te que Tu abras o coração daqueles que vão estar recebendo a Tua inspirada palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o reverendo Joaquim Andrade. Aí eu pergunto, meus irmãos, quem é que está interessado no teu passado? Deus está interessado no teu passado? O próprio Deus da Bíblia diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. O próprio Deus da Bíblia diz, assim como está distante o ocidente dele do oriente, ele afasta de nós as nossas transgressões. O Deus da Bíblia diz, ele lança os nossos pecados aonde? Nas profundezas do abismo, no mar do esquecimento, meu irmão. Sabe quem é que está interessado no teu passado? É o diabo que nos acusa de dia e de noite. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então outrora você roubava, não rouba mais. Bebia, não bebe mais. Ah, pastor, mas o diabo veio cobrar. É verdade. Ah, mas olha, meu avô fez um pacto, minha mãe fez um pacto, meu pai fez um pacto, me consagraram no terreiro. Meu amado, se te consagraram no terreiro, se te levaram lá no Padre Cícero do Juazeiro, se sacrificaram você aonde quer que seja, dedicaram você aonde quer que seja, fizeram um pacto com o demônio lá, com você, eu quero te dizer uma coisa, você foi liberto por Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém diz assim, mas pastor, é crente, olha lá, caiu endemoniado. Pastor, eu sei de uma mulher de pastor da igreja que lá no culto ela caiu possessa de demônio. Nunca nasceu de novo. Quem nasceu de novo jamais vai ser possuído pelo demônio. Por quê? Porque quem nasceu de novo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não divide essa morada com demônios.
senhor está se esquecendo que se a gente der brecha, o senhor está se esquecendo que a gente pode dar legalidade ao diabo. Onde está isso na Bíblia? Legalidade ao diabo. Onde está isso na Bíblia? Que legalidade o diabo tem sobre você, meu irmão? Nenhuma legalidade. Eu quero te dizer uma coisa: você foi comprado por preço precioso, preço de sangue. Você não tem mais nenhum vínculo com Satanás. Eu não estou dizendo que você não peca. E o diabo é o tentador. Agora lembre-se, se eu perguntar aqui, vamos perguntar, quem é que faz o crente pecar, irmão? É o diabo. É o diabo. Quem é que faz o crente pecar, irmão? Ah, é nós mesmos? Ah, pastor, eu não queria, mas foi o diabo. Eu não queria bater na minha mulher, pastor, mas aí veio aquele negócio ruim, o diabo se aproximou e disse: desce o soco nela. Eu fui descer, pastor. Eu não queria bater na minha mulher. Eu me lembro agora de um pastor amigo meu, já faleceu, pastor Roberto Macalister, fundador da igreja de Nova Vida. O pastor Roberto Macalister contou uma vez para a gente um caso de uma irmã que vinha na igreja e ela sempre pedia oração pelo marido dela. Pastor, ora pelo meu marido é um homem bom, pastor. Meu marido é um homem bom, mas olha, ele tem um problema, porque tem um espírito de adultério que acompanha meu marido. Ele não pode ver perna de vez que já quer adulterar. Pastor, como é que eu faço para expulsar esse demônio do meu marido? Aí o pastor Roberto Macalister falou assim: minha irmã, espírito de adultério só sai com cabada de vassoura. É uma verdade. Nós temos que entender que essas coisas que estão sendo colocadas por aí como demônios, essas coisas não passam de obras da carne. Pastor, quer dizer que não tem o demônio do homossexualismo? Não. Quer dizer que não tem o demônio da glutonaria? Não. O demônio da feiura? Não. Não tem, pastor, o demônio da inveja? Não. Não tem, pastor, o demônio da fofoca, o demônio do alcoolismo, o demônio da prostituição? Não. Não são demônios. Qualquer pessoa que quiser pecar, o diabo vai dar uma força para ela. Agora, nós não podemos nos esquecer que quem está lá fora é filho de quem? Quem não nasceu de novo é filho de quem? João 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? A saber, os que creem no seu nome. Só é filho de Deus quem recebeu Jesus Cristo como Salvador. Caso contrário, é criatura. Caso contrário, é filho da perdição. Caso contrário, você queira ou não, é filho do diabo. Tem jeito? Tem outra alternativa? Se não é filho de Deus, é filho de quem? Não tem outra alternativa. Pastor, isso é muito duro. Eu vou dizer isso do meu pai, só porque ele não se converteu, que ele é filho do diabo. É o que a Bíblia diz. Jesus disse: quem não é por nós, é contra nós. Quem não ajunta, espalha. Meus irmãos, é isso que a Bíblia diz. Se você quer crer em outra coisa, aí tudo bem. Mas quem não aceitou Jesus, e todos nós estávamos nessa situação, éramos filhos da desobediência, éramos filhos das trevas, estávamos nas trevas. Por isso Deus nos transportou para o reino da luz. Por isso nós somos uma nova criatura. Então, se você tem algum problema lá dentro da tua família, alguém, um macumbeiro, um feiticeiro, um idólatra, um romeiro, um benzedor, enfim, alguém dentro da tua família, segundo eles, se ele fez um pacto, isso traz maldição para a tua família. Pastor, mas não existe família que está debaixo de maldição? O que é maldição? Precisamos entender isso. Como também precisamos entender o que é bênção. Então nós já partimos do seguinte princípio: o conceito de bênção e maldição dentro da igreja evangélica está completamente deturpado. Porque o verdadeiro conceito de bênção é presença de Deus. Esse é o verdadeiro conceito de bênção. Bênção é estar no centro da vontade de Deus. Maldição é estar fora da vontade de Deus.
Estar em Deus, está debaixo da bênção. Estar longe de Deus, estar debaixo de maldição. Não tem alternativa. Ou você faz a vontade de Deus, ou faz a vontade de quem? Ah, pastor, não concordo. Não tem problema. Você pode não concordar, mas essa é uma realidade. Não tem alternativa. Ou você se submete à vontade de Deus. Sabe por quê? Qual é a tua inclinação? Qual é a minha inclinação? A nossa velha natureza quer o quê, meus irmãos? Vir para a igreja? Ler a Bíblia? Não, claro que não. Pecar é ruim? Não, pecar é muito bom. Senão as pessoas não pecavam. Agora tem uma consequência. A consequência do pecado é ruim, porque causa morte, destruição, vai para o inferno quem vive uma vida de pecado. Então por isso, nós não podemos acreditar nesse evangelho que está por aí. Todo mundo é filho de Deus, todos os caminhos levam a Deus, e infelizmente tem muitos crentes embarcando nessa. Ah, pastor, pessoa sincera, pessoa honesta. Ah, pastor, ele não mata, não rouba, não fuma, não bebe. Ele só não aceitou Jesus. Tem quase salvo? Tem? Quase crente? Tem? Não tem, meus irmãos, não tem jeito, não tem alternativa. Então este ensino diz que pode existir uma maldição sobre a vida de cristãos. Por quê? Porque algum antepassado fez um pacto, porque você foi consagrado num terreiro. Aí dentro dessas ideias, eles estão ensinando que você tem que ir lá. Aonde foi que fizeram o pacto? Lá na cachoeira? Vamos lá na cachoeira fazer a quebra da maldição. Foi lá aonde? Na praia? Então vamos na praia. Aonde foi que te consagraram? Então tem que ir lá para quebrar este pacto satânico. São inúmeros os livros que estão nas livrarias evangélicas ensinando estas baboseiras, meus irmãos. É necessário, segundo eles, descobrir dentro da árvore genealógica, e aí eles fazem uma árvore genealógica. Então você tem que descobrir quem foi o teu pai, teu avô, teu bisavô, teu tataravô. Se você não conseguir descobrir por uma investigação que você vai fazer na tua família, muitas vezes é revelado na hora lá no culto. Eles dizem, não, Deus está me revelando que você tinha lá um antepassado. Alguém se chama Jorge aqui, não? Tem alguém com o nome Jorge? Jorge? Meu nome é Jorge. Jorge. Ô meu irmão, é por isso que você está feio desse jeito. É uma maldição sobre a tua vida. Brincadeira, brincadeira, irmão. Jorge está relacionado a quem? Segundo eles, a São Jorge. E dizem que você tem que renunciar ao teu nome. Já renunciou o teu nome? Já fez uma quebra? Jorge. Alguém chama Aparecido? Está vendo? Descobriu agora porque não está nada dando certo na tua vida. Teu nome, já quebrou teu nome? Já quebrou? Já fez a quebra? Nomes trazem maldição, meus irmãos. Apolo quem é? Um deus grego. No entanto, temos o grande Apolo da Bíblia, um servo de Deus. E não vamos ver na Bíblia ninguém ensinando que ele deveria quebrar a maldição que estava sobre o nome dele. Agora, o que pensar de alguns lugares, por exemplo, como Salvador? Olha que nome bonito, né? Salvador. Não deveria ter macumba lá em Salvador, deveria ser um estado totalmente evangélico, cristão, não é verdade? Espírito Santo, olha que maravilha! Eu pergunto, é o nome que faz a pessoa ou a pessoa que faz o nome? A pessoa que faz o nome. Não é o nome que faz ninguém. Não adianta você colocar lá no teu filho, meu filho vai se chamar Moisés, porque ele vai ser um grande pregador, e por isso eu vou colocar Moisés. Não, é claro, pode colocar o nome bíblico sim, mas se você não ensinar a Bíblia e ele não se converter, não vai adiantar nada o nome de Moisés. Eu faço trabalho nos presídios, está cheio de Davi, está cheio de Moisés, está cheio de Paulo, está cheio de Abraão, está cheio de Isaac, está cheio. Por quê? Ah, pastor, sabe qual é o problema? Deram brecha.
Quem aqui não pecou este mês? Levante a mão. Alguém não pecou este mês? Conseguiu passar um mês sem pecar? Infelizmente. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tendes um advogado para com Deus. Por favor, não vamos dizer depois que o pastor Zé Neto que eu vim ensinar aqui que o crente tem que pecar. Eu não disse isso, hein? Pastor Paulo não disse isso não, hein? Depois o pastor Zé Neto vai puxar minha orelha. Rapaz, tu foi lá na minha igreja ensinar que os crentes pecam? Infelizmente pecam. Agora, deve? Não. Por isso tem que se sujeitar a Deus, por isso tem que resistir ao diabo. Mas aí a gente vê eles dizendo: não, você tem que ir lá, você tem que ir lá na cachoeira, você tem que ir lá no terreiro, você tem que fazer uma árvore genealógica, descobrir quem é que tinha tal problema dentro da tua família. De novo, quem leu Ezequiel capítulo 18, se você não leu, nós vamos ler ainda hoje aqui, mostra que a responsabilidade é individual. O meu avô, ele não tem nada a ver com o meu pecado. O meu pai não tem nada a ver com o meu pecado. Eu sou responsável pelo meu pecado, meu avô foi responsável pelo pecado dele, meu pai é responsável pelo pecado dele, e assim por diante. É isso que a Bíblia ensina. Então você não tem que fazer árvore genealógica. E eles dizem não só de 3 gerações, mas até de 10 gerações. Olha só as declarações desses pregadores. Eles dizem que existe um espírito, um demônio que acompanha a família de geração após geração, trazendo desgraças como doenças, adultérios, crimes, prostituição, pobreza, morte, etc. Então são demônios. Adultério é um demônio. Prostituição é um demônio. Pobreza é um demônio. É assim. Eu vi um pastor, o Benjamin mesmo, quando veio ao Brasil, lá em São Paulo, ele estava repreendendo o demônio da AIDS. A AIDS é um vírus, não é um demônio. Pastor, mas isso não é uma doença maligna? Não é essa a questão. A questão é, não é um demônio. Ah, pastor, mas isso é consequência do pecado. Já falamos sobre isso. Não tenha dúvida. Que em última análise, quem é o culpado de tudo? Quem é o culpado de tudo em última análise? De tudo quanto é doença, da morte, da criminalidade. Quem é? Adão. Lembra de Adão? Por um homem entrou o quê? O pecado no mundo. E aí todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Se essa teologia fosse verdadeira, é simples. Você não precisa fazer árvore genealógica, coisa nenhuma. É só nós quebrarmos os pecados de Adão. Quebra a maldição que estava sobre Adão, está resolvido o problema da humanidade, não é assim? Não, meu irmão, não é assim. Não funciona assim. Agora, olha o que está escrito aí nos livros. O Robson Rodovalho diz assim: existe uma transmissão de heranças espirituais das gerações passadas para nós, no seu livro Quebrando as Maldições Hereditárias. Ainda diz o seguinte: Deus não somente entrega aquela família ou indivíduo a sofrer as ações dos espíritos que induziam seus antepassados àquelas práticas pecaminosas. Desta forma, as heranças espirituais são transmitidas de geração em geração. É por isso que se cumpre o provérbio popular: tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. E aí por diante. E aí vai. Como entender isso? Ah, pastor, agora o senhor está falando isso. Eu fui para o alcoolismo porque meu pai também era alcoólatra e o meu avô também. Isso não é um demônio? Não é um demônio. Isso, infelizmente, são hábitos repetidos dentro da própria família. Quer ver um exemplo? Eu sou um exemplo. Eu fui viciado em jogatina, que eu considero pior do que droga. Nem existe
existia cassino direito em São Paulo, mas eu já estava jogando em cassinos clandestinos. Eu tinha que roubar para muitas vezes jogar, porque droga consegue fazer dívida, jogo não. Ninguém entra numa mesa de jogo sem dinheiro. E quando eu ganhava, gastava, infelizmente, o dinheiro de uma forma deturpada. E eu vivi essa vida por quê? Porque quando eu era pequeno, meu pai me levava para onde? Para o bar. Meu pai era um jogador e meu pai me ensinou a jogar. No bar, já pequeno, meu pai pegava um copo de cerveja e dizia assim: esse menino é macho, toma aí, meu filho. Eu tinha tudo para ser um alcoólatra. Por quê? Porque eu fui criado naquele ambiente, dentro de um bar. Eu fui para a jogatina. Eu optei pela jogatina. Mas eu poderia ter ido para o alcoolismo. Então veja, meu pai era um jogador, jogava no bar, baralho, bilhar, enfim, tudo, dominó, jogava a valer, dinheiro. E eu vi isso, fui aprendendo isso, adotei isso para a minha vida e vivi debaixo dessa situação. Agora, eu não conheci o Senhor Jesus, e não tenha dúvida, toda e qualquer família que não tem Deus, toda e qualquer família que está longe de Deus, está debaixo da influência de quem? Do diabo. Então, a filha está dentro de casa, vendo a mãe como exemplo, não é assim? De repente a mãe é uma alcoólatra. Essa filha vai ser o quê? Alcoólatra. A tendência é essa. A tendência vai ser essa. Mas eu pergunto, sempre é assim? Você conhece pessoas aonde o pai não vale nada, a mãe não vale nada, mas o camarada é gente fina? Eu conheço muitos casos. Eu conheço muitas famílias aonde a família é todo mundo lá, gente finíssima, gente honesta, gente boa, mas o filho não vale nada. E agora? Como é que fica isso? Isso mostra a responsabilidade de cada um. Eu posso decidir, porque eles até dizem isso. Você é que vai decidir o destino dos teus filhos. Você vai decidir se eles vão para Deus ou para o diabo. Aí eu pergunto, a mãe daquelas pessoas que estão hoje num presídio, escolheram isso para os seus filhos? Quando elas foram e consagraram seus filhos na igreja, elas disseram: o meu filho vai ser um marginal? Não. Isso mostra a responsabilidade de cada um. Minha responsabilidade para com os meus filhos é de ensinar a eles o caminho que eles devem andar. Mas a decisão por Cristo, eu não posso tomar por eles. Eu não posso decidir por eles. Eles é que têm que decidir. Eu tenho que dar o quê? Um exemplo dentro da minha casa de cristão, de um homem comprometido com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja de Deus. Então tem um conjunto de coisas que eu vou cooperar para que o meu filho se achegue a Deus ou se afaste de Deus. Então isso é um fator psicológico, não é um demônio como ensinam eles. Por que tal pai, tal filho? Porque o filho aprendeu com o pai. Porque o filho está praticando os mesmos pecados que o pai. A gente vai já analisar o versículo bíblico usado por esses pregadores. Porque eles citam a Bíblia. E é claro que sempre textos do Velho Testamento. No Novo Testamento você não vai encontrar essa teologia. Eles dizem assim: se não estamos recebendo o que de bom Deus tem para nós, se não estamos gozando a vida no seu sentido mais pleno, pode ser que por trás de tudo isso haja uma maldição. Isso diz o Jorge Linhares, que é pastor da Igreja Batista Nacional, lá em Belo Horizonte. Os pecados dos pais podem passar de uma a outra geração, e assim consecutivamente. Há na sua família casos de câncer, pobreza, alcoolismo, alergia, doenças do coração, perturbações mentais e emocionais, abusos sexuais, obesidade, adultério. Então veja a salada que eles fazem. Tem coisas aqui que são hereditárias? Não tenha dúvida.
Não tenha dúvida que existem doenças que são transmitidas geneticamente, não é um demônio. Agradeço a todos que estiveram conosco nesta manhã. A paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.